Como é bom nós estarmos na casa do nosso Deus. E depois que nós cantamos esse hino, Além do Céu Azul, nós temos certeza que lá nós temos um lugar preparado para nós, onde nós teremos a oportunidade de estar com o nosso Deus para todo sempre. Ainda assim como nós estamos, vamos continuar o louvor ao nosso Deus, cantando o hino de número 219. Sempre alegre. Aqueles que puderem colocar-se de joelhos, por favor. Nosso grande Deus, querido Pai, nós te agradecemos, porque mais um dia de vida deu a cada um de nós. E aqui estamos de joelhos para conversar contigo. Pedimos que você faça presente através do seu Santo Espírito no nosso meio. Que possamos ter a compreensão da tua palavra, que possamos nos sentir felizes de ter um encontro contigo. Que o Senhor nos abençoe agora, fica com cada um dos que vieram, também aqueles que não vieram. Ser também com os enfermos, com os necessitados. Aqueles que estão fracos na fé, também aqueles que estão fisicamente doentes. Que o Senhor possa ser com eles. Pedimos que fique conosco agora, dando-nos a tua bênção, a tua paz e a tua compreensão. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Eu queria ler aqui um verso da Palavra de Deus. Mas antes de eu ler esse verso, eu queria falar o seguinte. Nós temos aqui aos domingos costume muito bom de podermos trazer uma oferta a Deus. Mas Deus está contente que a maior oferta que nós temos é o nosso coração. Eu queria ler esse verso aqui. Provérbios 23, 26 diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer o nosso coração, mas além dele, eu sei que aonde está nosso coração, ali está nosso tesouro. Agora vai ser tocado um hino lá, o Daniel vai colocar, e como nós temos costume, você que tem um pouco mais do que o teu coração para oferecer a Deus, se você está tendo oportunidade agora. Deus nos abençoe, né? Deus conhece cada um de nós. Vamos nos colocar de pé, de joelhos na presença de Deus. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, porque pela Tua presença em nossa vida,
e por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Pela Tua graça, pela Tua presença, a presença dos Teus anjos. Pai querido, pela bondade Tua, Senhor. Apesar do que nós somos, a luta que nós temos, o Senhor tem nos animado e nos ajudado, Pai. Agora pedimos que o Senhor continue conosco e Tua presença seja constante em nossa vida. E nos batize, Senhor, com o Espírito Santo, para termos um coração aberto, sempre com gratidão. E que o Senhor esteja sempre conosco. Abençoa cada irmão aqui e aqueles que não estão também, que o Senhor possa estar acompanhando. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos, os amigos que nos visitam. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que Deus possa estar guiando o nosso caminho, porque logo em breve nosso Senhor Jesus vai estar voltando para buscar aqueles que lhe são fiéis, aqueles que conhecem a sua palavra. Essa noite eu trouxe um versículo, na verdade poucos versículos, mas que para algumas pessoas tem tido dificuldade de compreensão de algumas partes da Bíblia. Porque a Bíblia nós conhecemos que é a palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita por um período de tempo muito longo. Vários autores escreveram a palavra de Deus. Mas, no entanto, a palavra de Deus que nós temos hoje, que você tem aí na sua mão, e que eu tenho aqui na minha mão, ela é uma versão em português da original, que o Velho Testamento ele foi escrito em aramaico e hebraico. E o Novo Testamento, basicamente, foi escrito no grego. E a Bíblia que eu e você tem aí nas mãos, é uma tradução para o português da palavra de Deus. E nós, às vezes, quando nós traduzimos de uma língua para outra, nós temos um pouco de dificuldade de achar no novo idioma uma palavra que tem o mesmo significado que na sua língua original. Por exemplo, nós observamos que o quê? Que na língua inglesa, norte-americana, fica muito difícil de eles traduzirem o que nós aqui em português chamamos de saudade. Saudade para nós é qualquer coisa que se foi, que passou. Eu posso ter saudade da minha infância, eu posso ter saudade de um amigo que está longe, eu posso ter saudade da comida da minha mãe, mas, no entanto, quando você fala em outro idioma, às vezes eles não têm o mesmo significado. Porque quando você vai tentar traduzir saudade para o inglês, eles colocam como se fosse lembrança. Lembrança da comida da minha mãe, lembrança daquele amigo meu, e a palavra lembrança e a palavra saudade, para nós em português, tem totalmente um significado diferente. Lembrança apenas lembrar, e saudade você tem emoção. Quando você fala em saudade, é alguma coisa que você gostaria de sentir novamente. E quando nós vemos que no idioma norte-americano, eles apenas têm no seu vocabulário lembrança. Algo que traduza, mas mais no sentido de lembrança e não de saudade. Porque saudade e lembrança têm sentido diferente. Porque a lembrança ela nos dá sentimento. E saudade nem sempre traz junto esse sentimento que a palavra lembrança traz. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque eu vou ler aqui um texto na Bíblia que, tecnicamente, esse texto que eu vou ler, ele vai contra algumas coisas que nós lemos na própria Bíblia. E daí alguém pode perguntar para mim, mas opa, pera lá, então a Bíblia se contradiz? Não. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é eficaz. E nós observamos que o quê? Às vezes, apenas a tradução do idioma que nós traduzimos não consegue definir qual que é o real significado na sua língua original. Por isso que eu estou trazendo para que nós possamos estudar. Eu acredito que a maioria de nós não temos dúvidas quanto ao que eu vou ler. Mas se tiver alguém que
que tem alguma dúvida, a gente vai estar estudando juntos e aprendendo juntos nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, no versículo 43. O título, a partir do versículo 39, na minha Bíblia traz os dois malfeitores. Outros trazem os dois ladrões, mas a minha tradução traz os dois malfeitores. Então vamos ler então. Lucas 23, capítulo 43, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós lemos aqui, vem na nossa mente, um primeiro momento, que o quê? No contexto ali, Jesus estava sendo crucificado, Jesus já tinha sido açoitado, tinha sido esbofeteado, tinha sido arrastado, e ele tinha carregado a sua cruz em todo o caminho do Calvário. E nós sabemos que na história que durante o caminho, ele não aguentou a sua cruz e caiu. E os soldados obrigaram outro homem a carregar a sua cruz, porque Jesus não tinha condições físicas de carregar a sua cruz. Jesus chega no monte chamado Gólgota, tá? Traduzindo o Monte da Caveira, e Jesus é pregado na cruz. E havia dois indivíduos, que a minha tradução traz como malfeitores, que foram crucificados juntos com Cristo. Um foi à sua direita e o outro foi à sua esquerda. E nós observamos no texto bíblico, no contexto, que um dos malfeitores meio que duvidou de Cristo. Entendeu? Dizendo: olha, você fez tantas coisas, ajudou tantas pessoas, por que você não desce? E teve outro que apenas orou para Cristo e fez um pedido para Cristo. E a resposta do pedido esse malfeitor ou esse ladrão, onde nós conhecemos pela história como o bom ladrão. Não sei se existe ladrão bom, mas o relato bíblico diz que o quê? Que historicamente a gente chama de o bom ladrão. E nós observamos que o quê? A resposta, a pergunta desse suposto bom ladrão é o que Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em primeiro momento, dá-se a entender que o quê? Que no mesmo dia, tanto Jesus como o ladrão iriam para o céu, para o paraíso, onde nós temos a presença de Deus. Mas, no entanto, nós sabemos que muitos capítulos da Bíblia e muitos versículos da Bíblia nos dizem que o quê? Que não existe o galardão após a morte. Quando eu morro, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Algumas pessoas acreditam assim. Mas nós observamos que o quê? Que, como eu falei para vocês no início, a nossa Bíblia, ela foi traduzida do grego. E quando nós não, porque eu não leio grego, mas quando os teólogos que conhecem a língua grega sabem escrever grego e ler em grego, observam que o quê? Que na língua grega não temos pontuação. Nós não temos vírgula, nós não temos travessão, não temos dois pontos, não temos ponto de interrogação, não temos ponto de exclamação. Eles têm uma língua própria. E quando nós traduzimos para o português, nós corremos o risco de o quê? De repente nos equivocar em alguma tradução. Porque nós observamos que o quê? Vou dar só um exemplo para vocês. Vamos retornar um versículo antes, versículo 42. Vocês observam na Bíblia que quando Jesus chegou no tanque de Betesda, havia um homem que estava lá há muito tempo, muitos anos mesmo. E Jesus chegou para ele e perguntou: mas por que você fica aqui? O que você pretende? O que você quer que eu faça? E ele disse: Senhor, olha, a água se mexe, mas olha, eu não consigo ir, porque se eu fosse lá eu me curaria. Entendeu?
E daí Jesus pergunta para ele, faz uma pergunta para ele, e em resposta à sua pergunta, Jesus faz o quê? Jesus cura ele. Certa vez chega um cego para Jesus, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver, que eu veja de novo. E Jesus, respondendo ao pedido daquela pessoa com fé, Jesus faz com que ele veja. Muitas vezes nós pedimos o que nós pedimos para Jesus, quando isso é para o nosso bem, Jesus responde exatamente como nós pedimos. E o pedido desse ladrão, desse malfeitor, foi o seguinte, no versículo, vamos ler todo, do 39 até o 42. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, apontando para Cristo, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebeu o pedido do ladrão? Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão está fazendo um pedido que ainda está no futuro. O ladrão não estava pedindo para ir no mesmo dia para o céu. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Era uma coisa o quê? Uma coisa que estava ainda no futuro. O ladrão não pediu para ir no mesmo dia com Cristo para o céu. E nós observamos que o quê? Algumas pessoas leem o texto e creem veemente que todos que morrem ou vão para o céu ou vão para o inferno. Mas, no entanto, nós temos aqui um texto difícil por causa de uma tradução que nós estamos lendo em português e o texto original é em grego. Napoleão, certa vez, o pastor Pedro Apolinário, um grande estudioso de teologia, ele fala o seguinte, que Napoleão tinha um soldado do exército de Napoleão que, por um motivo ou outro, aquele soldado ele se desertou, ele deixou as fileiras do exército. E quando aquele soldado vem para Napoleão pedindo misericórdia, Napoleão faz uma carta e dá para ele e diz assim: entregue para o seu comandante. E nessa carta está a resposta do teu pedido. Ele foi pedir clemência, ele foi pedir misericórdia para Napoleão. E vocês sabem o que Napoleão escreveu? Napoleão escreveu o seguinte: perdão impossível, vírgula, ser condenado. Dobrou aquele bilhete, colocou no envelope, deu na mão do soldado e disse: entrega para o seu comandante. E o soldado, obedecendo, pegou o bilhete, colocou no bolso e estava indo para entregar para o seu comandante. Porque a ordem de Napoleão é o quê? Perdão impossível. Era impossível perdoar aquele soldado. E no final, depois da vírgula, ele coloca: ser condenado. Era para ir pelo plano do aprisionamento. Não era para poupar a vida daquele soldado. Mas o soldado no caminho, segundo o pastor Pedro Apolinário, ele resolveu, de curioso, ele pensou: se ele tiver me dado perdão, eu estou na boa. Se ele não tiver me dado perdão, eu estou morto mesmo. Se eu abrir a carta, eu corro o risco de morrer. Mas se ele tiver negado o perdão, eu vou morrer de qualquer jeito, vou abrir a carta. E no caminho, não sei quantos aqui já abriu envelope de carta no bico da chaleira? Ninguém nunca abriu? Você vai lá, coloca o bico da chaleira para não aparecer que você abriu? Entendeu? Eu não abri não, mas quando criança eu presenciei meus irmãos abrindo. Então assim, que a carta vinha no nome da mãe, a gente queria ler antes, eu não, porque eu não sabia ler. Era só colocar no bico da chaleira, que o vapor fazia amolecer a cola e você abria sem rasgar. Eu não sei o método que o soldado usou, mas ele abriu o envelope. E ele olhou o envelope e lá estava escrito o bilhete, o telegrama que ele mesmo estava levando para o seu comandante. E lá estava escrito: perdão impossível, vírgula, ser condenado. E ele pensou: agora, lascado por enrolado mesmo, o que eu vou fazer?
eu já vou morrer, porque o Napoleão está dizendo que eu não posso ser perdoado, que eu vou ser condenado. Mas ele teve uma ideia. E ele fez o quê? Ele mudou a vírgula de lugar. Ele pegou um paninho, foi lá com um jeitinho, conseguiu apagar e fez uma vírgula em outro lugar. E quando ele chega, entrega a carta para o seu comandante, o bilhete. O seu comandante abre o bilhete na frente dele. E o que o comandante lê? Perdão, vírgula, impossível ser condenado. E ele ganhou sua liberdade. Vocês observam que como uma vírgula faz a diferença toda no sentido de uma palavra? Ele só mudou a palavra uma palavra antes e ele conseguiu livrar-se da morte. Porque ele só apenas mudou e a frase mudou todo o seu sentido. E é exatamente o que acontece aqui em Lucas 23, 43. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: quando nós estudamos esse versículo, nós não estamos contestando a veracidade da palavra de Deus. Nós estamos apenas fazendo o quê? Fazendo uma recapitulação de uma aula de português, de compreensão de texto. Nós não estamos de forma nenhuma duvidando da palavra de Deus, mas nós precisamos compreender o que a interpretação do texto na nossa língua materna nos fala a respeito do nosso idioma, do português. E nós continuando aqui, nós observamos que o quê? Que quando o ladrão diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, esse ladrão estava na mente a mesma coisa que a irmã de Lázaro estava na mente. Quando Jesus disse para ela, Lázaro não morreu e Lázaro há de ressurgir. E ela disse, Senhor, eu sei que Lázaro há de ressurgir no último dia. Eles tinham consciência de que todos os mortos permanecem no túmulo. Como a Bíblia diz, que o espírito volta a Deus que o deu e o pó volte ao pó. De onde foi? De onde veio? E nós observamos que o quê? Que uma pessoa quando morre, estado dos mortos, o que é de Deus volta para Deus e o que era o pó volta para o pó. E no pó, os mortos em Cristo aguardam a segunda vinda de Cristo, para a ressurreição. Você já imaginou? Se todas as pessoas que morressem fossem direto para o céu ou para o castigo eterno, por que Jesus voltaria? Ele ia ressuscitar quem, se não tinha ninguém aqui, todo mundo já tinha ganhado o seu destino? Não havia necessidade do juízo, que nós estamos estudando essa semana. Esse trimestre todo sobre o santuário. E nós observamos que o quê? Que o ladrão pediu para Jesus que quando Jesus voltasse na sua segunda vinda, que Jesus se lembrasse dele. E nós, continuando o texto, eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31 vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. Mateus 25, 31. De 31 a 34, para nós compreendermos um pouquinho melhor. Nós vemos aqui Jesus falando o quê? Sobre o grande julgamento. E diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós observamos que o próprio Jesus diz que o quê? Que quando ele voltasse na segunda vinda, haveria um julgamento. E para aqueles que estivessem à direita, pela analogia que ele coloca, entre salvos e perdidos, todos os salvos ele convidaria naquele momento para que entrassem no reino. Nós observamos que todos vão entrar no reino na segunda volta de Cristo. Somente na segunda volta de Cristo nós receberemos o galardão que nós fazemos na nossa vida. Quer sejam bons, quer sejam maus. Os bons para a direita e os maus para a esquerda. Então nós observamos que o quê? Que o próprio Jesus disse que as pessoas ressuscitariam
receberiam o seu galardão quando Jesus voltasse, e voltasse o quê? Com os anjos. E nós observamos que o quê? Que somente nesse dia, o suposto bom ladrão estaria tendo a oportunidade de Cristo lembrar dele, e na verdade Cristo disse que deu a certeza da salvação para aquele ladrão. Somente na segunda vinda de Cristo, o ladrão teria a oportunidade de ser o quê? De ser perdoado. Abra suas Bíblias no Evangelho de João 20, 17. Evangelho de João 20, 17. Nós vamos ler aqui agora 20, 17. É a continuação do relato que nós vemos lá no livro de Lucas. Nós sabemos que os evangelhos, eles repetem, porque todos os discípulos estavam com Cristo, mas cada um tinha uma visão diferente, e eles escreveram baseado no relacionamento que eles tinham com Cristo. E nós observamos que o quê? Que aqui no livro de João, ele está dando continuidade no que nós começamos a ler. Que seria o quê? Jesus foi acusado, foi condenado, foi esbofeteado, espancado, açoitado, foi crucificado, teve essa conversa com os dois ladrões, fez essa promessa de salvação para o ladrão, suposto bom ladrão, e depois ele foi o quê? Jesus morreu, foi sepultado. E nós observamos que o quê? Nesse versículo aqui de João, ele vai nos clarear um pouco mais sobre o texto inicial. Vamos lá, então, 17 diz o seguinte. Nesse contexto aqui, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler desde do versículo 11. Maria entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. A Bíblia, ela apenas se complementa. A Bíblia nunca se contrapõe, porque Deus, ele é perfeito. E nós observamos o seguinte: Jesus foi açoitado, foi crucificado, teve a conversa com os 2 ladrões, fez a promessa de salvação para o ladrão, morreu, foi sepultado, isso na sexta-feira, passou o sábado no túmulo, porque a Bíblia diz mesmo que as mulheres preparavam especiarias e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então Jesus permaneceu no túmulo ao sábado. E quando Jesus ressuscitou, foi pelo domingo, que Maria foi até o túmulo. E aqui ele diz: não me detenhas. Em algumas traduções, Jesus diz: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Então observam, como que Jesus, segundo Lucas 23, 43, observam que supostamente nessa tradução dá a entender que Jesus subiria no mesmo dia, na própria sexta-feira, antes do pôr do sol, para o céu como ladrão. E nós observamos que Jesus, a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu apenas em que dia? No domingo. Então Jesus não subiu na sexta-feira para o céu. Então Jesus não poderia ter levado o bom ladrão
no mesmo dia para o céu, porque nem o próprio Cristo foi para o céu no mesmo dia. Então nós observamos que o quê? Que isso é um erro de tradução. É um erro de tradução, onde a pessoa que traduziu, ela interpretou errado e colocou pontuações equivocadas. E nós observamos que o quê? Que alguns comentaristas ainda comentam, antes de nós finalizarmos, alguns comentaristas bíblicos comentam o seguinte: as pessoas que eram crucificadas, elas não morriam no mesmo dia. O objetivo da crucificação era fazer a pessoa sofrer e servir de exemplo para a comunidade, para a sociedade. E nós observamos que alguns comentaristas colocam que as pessoas crucificadas levavam mais ou menos 3 dias para morrer. Porque ela era apenas crucificada, ela apenas sentia dor e perdia sangue pouco a pouco. Vocês podem observar que o quê? Os crucificados, eles não tinham nenhuma artéria perfurada de grande calibre. Se eles perfurassem a jugular ou o pulso carotídeo, a artéria carótida, ou perfurasse a poplítea, ou perfurasse a femoral, ou perfurasse a braquial, que são artérias de grosso calibre que você morre em minutos. Mas a Bíblia não relata que as artérias eram perfuradas dos crucificados. Eles eram apenas crucificados, pregados numa cruz, e o sangue deles se esvaía bem lentamente. O objetivo era sofrer. A pior forma de morrer no Antigo Testamento e nos dias de Jesus era o quê? Que os romanos utilizavam era a crucificação. E nós observamos ainda na Bíblia que os ladrões não morreram na sexta-feira. A Bíblia não diz que os ladrões morreram na sexta-feira. A Bíblia diz que é o seguinte, que estava terminando a sexta-feira, estava começando o sábado. E no sábado, os judeus não permitiam que ninguém ficasse na cruz. E quando a pessoa não morria até a sexta-feira à tarde, no pôr do sol que já passava para o sábado, eles iam lá e quebravam as pernas das pessoas que estavam mortas, crucificadas. E nós observamos que o quê? Que os 2 ladrões tiveram as suas pernas quebradas, porque ainda estavam vivos, e foram retirados da cruz. E de Jesus, quando foram quebrar as pernas de Jesus, observaram que ele estava morto. E não quebraram as pernas de Cristo. Apenas o retiraram da cruz. E nós vemos que o texto coloca que Nicodemos e mais José de Arimateia foram lá e retiraram a Cristo, e tinha um túmulo perto, que supostamente os estudiosos dizem que era de José de Arimateia, levaram a Jesus e sepultaram nesse sepulcro. Então nós observamos que o quê? Cristo na sexta-feira à tarde tinha morrido, e os 2 ladrões não tinham morrido. E segundo os historiadores, mesmo com a perna quebrada, eles levavam em torno de 3 dias para morrer. Então isso supostamente, segundo o que os estudiosos dizem, a Bíblia não é clara, mas tecnicamente os ladrões não morreram na sexta-feira à tarde. Então não tinha como o bom ladrão ir para o céu na sexta à tarde, porque Cristo estava morto, descansou na sepultura e foi aos céus ao domingo. E o bom ladrão, Jesus morto e o bom ladrão vivo, não teria como esse bom ladrão ter ido para o céu. Então nós observamos que o quê? Nós temos que comparar textos. A Bíblia diz que nós lemos a Bíblia e compreendemos estudando um pouco aqui, um pouco e um pouco ali. Então nós observamos que o quê? O galardão pós-mortem, quer dizer, o galardão após a morte, a pessoa morre ou a pessoa vai para o céu ou a pessoa vai para o inferno. Ele é baseado em um único versículo. E é este versículo aqui de Lucas 23, 43. Mas nós observamos na Bíblia que alguns outros personagens bíblicos colocaram a sua esperança na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Jó, lá atrás, lá no Antigo Testamento. Abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25 e 26.
Jó, ele estava passando por uma dificuldade muito grande. Jó havia perdido a sua família, Jó havia perdido tudo que ele tinha. Mas a única coisa que Jó não tinha perdido era a sua confiança em Deus. Jó não havia perdido aquilo que ele tinha aprendido dos seus pais. Então, Jó capítulo 19, versículos 25 e 26 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, na minha carne verei a Deus. Nós observamos que o quê? Jó, ele sabia que o seu Redentor vivia. E ele diz o quê? Depois, na minha carne, eu verei a Deus. E ele coloca o quê? Porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Mas ele estava colocando a sua esperança onde? No futuro, quando Jesus voltasse, ele iria ressuscitar. E na própria carne dele, transformada, ele teria a oportunidade de ver o seu Redentor. Mas vamos ver o que Paulo fala também. Lá em 2 Timóteo 4:8. Paulo também faz um comentário. 2 Timóteo 4:8. Segundo Timóteo 4:8. O título aqui na minha Bíblia está como, a partir do verso 6, o apóstolo prevê o seu martírio. O apóstolo estava prevendo a sua partida. Vamos ler do 6 até o 8, que vai nos dar um contexto melhor. 2 Timóteo 4, versículo de 6 a 8. Mas o foco é o 8. Mas vamos ler desde o 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vocês observam que o apóstolo Paulo ele coloca naquele dia. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E qual a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. O apóstolo Paulo está apontando para a segunda volta de Cristo. O apóstolo Paulo está apontando para o dia onde ele receberia o galardão da vida eterna. E não era no mesmo dia. Ele estava dizendo naquele dia. Estava se referindo a um dia distante, a um dia no futuro, quando Jesus voltasse. Eu gostaria, para finalizar, que vocês abrissem agora em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 4, 16 e 17. Para finalizarmos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós observamos que o quê? Que existe um indicativo de que nós, quando Jesus voltar, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. E essa ressurreição se dará apenas na segunda vinda de Cristo. Eu acredito que todos esses textos apontam para que o quê? Todos os que morrem e descansam no pó da terra, para o grande julgamento, para aquele grande dia que o apóstolo Paulo fala que o reto juiz traria e daria a sua coroa. E não somente a ele, mas todos quanto amam a sua vinda. Quando Jesus vier nos céus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus,
os mortos ressuscitarão e ganharão seu galardão. E nós observamos que o quê? Que quando o versículo de Lucas 23, 43, ele foi apenas o quê? Foi apenas um texto, um versículo que foi mal traduzido da sua língua original, do hebraico, para o português. E nós podemos ter a certeza de que Jesus não disse para aquele ladrão que ele estaria no mesmo dia com Cristo no paraíso. Porque Cristo, todos os que morrem em Cristo, estarão com Cristo no paraíso, naquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Eu gostaria só que a gente fizéssemos uma correção no português, aqui do versículo 43, 23 e 43, como ficaria se fôssemos observar no grego, na língua original. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então nós observamos que o quê? O texto original, ele não tem essa pontuação. Então, nós lemos a nossa Bíblia e lemos equivocado, porque a pessoa que traduziu estava o quê? Traduziu de forma que não é fiel ao texto original. Nós temos algumas Bíblias, eu tenho uma Reina Valera, que é uma Bíblia na língua espanhol, que lá está, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Nós temos uma tradução em português, Novo Mundo, que diz em verdade te digo, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. E essa promessa está no futuro. Quando Jesus voltar, nós teremos a oportunidade de recebermos o galardão. Todos aqueles que buscam o nome de Cristo e assim pregam, terão a oportunidade de estar com Cristo no céu. E eu acredito que lá nós vamos conversar muito. Muitos de nós queremos conversar com Cristo, saber sobre os outros mundos e saber tudo que nós muitas vezes lemos e não compreendemos. Mas quando nós lermos e estudarmos a palavra de Deus, pedindo dos altos céus o Espírito Santo, nós teremos a resposta do Espírito Santo, que é dando-nos o entendimento sobre a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Depois dessa linda mensagem de esperança para cada um de nós, eu convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos cantar um hino que fala: eu quiser andar com Cristo. Se essa esperança continuar em seu coração e você andar ao lado de Jesus, você terá a salvação e você estará no céu. O hino 57. Eu quiser andar com Cristo. Todos nós temos a oportunidade de, junto com aquele ladrão da cruz, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, iremos ressuscitar para o encontro com Cristo nos céus. Vamos curvar nossa fronte para nós orarmos ao nosso Deus. Santo e eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. E te agradecemos pelo Teu Espírito, Senhor, que transforma o nosso coração e traz o conhecimento à nossa mente. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo aos nossos lares. E que durante a semana, Senhor, que se iniciou hoje, que nós não conhecemos, o Senhor, o nosso destino, nós não conhecemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa mandar o seu anjo preparar o caminho e que nós estejamos sempre com o Senhor. E sabemos, Senhor, que se nós descansarmos, nós teremos naquele grande dia um reencontro contigo nos céus. Fica conosco. Nós te rogamos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém, ó Pai.